Seja muito bem-vindo ao Sponcast, o podcast do Grupo Esponqueado. Eu me chamo Lucas Mioranza e eu quero te apresentar a nossa empresa. Esponqueado Chevrolet, com 96 anos de atuação no estado do Rio Grande do Sul, com 9 concessionárias. Temos também a Esponqueado Consórcios, com mais de 50 anos de atuação. Temos também aí a Citicar, a maior locadora do estado do Rio Grande do Sul, né, com mais de 4 mil veículos em sua frota, e também a Zeekr, concessionária de veículos premium, aqui agora em Porto Alegre. Fica ligado, todos os meses teremos um novo programa. Seja bem-vindo ao Sponcast, o podcast do Grupo Esponqueado. Eu me chamo Lucas Mioranza e hoje, nesse primeiro episódio, eu tive que trazer um episódio muito relevante, né? Eu precisava trazer alguns dos principais personagens da nossa empresa, do nosso grupo, que é o motor, né? Que faz as coisas acontecerem, que é o departamento de vendas. Então, tu que é vendedor, fica ligado, tem muita coisa boa e a gente aqui vai te ajudar a vender mais todos os meses, ou seja, vamos te ajudar a vender 20 carros todos os meses. Eu estou aqui com pessoas muito especiais, André Spolidoro, nosso head de vendas, e fazer uma breve apresentação dele, mas depois passo já a voz. 28 anos de empresa, saiu de auxiliar de entrega técnica, né, passando por diversos departamentos como gerente de pós-vendas, gerente comercial e hoje tocando toda a operação de vendas aqui. André Spolidoro, bem-vindo. Obrigado, Lucas. Bem-vindo. Não só os vendedores que estão olhando, né, Lucas? Quem gosta de carro, quem gosta de ver gente talentosa, que são os nossos colegas que estão aqui, com certeza vão gostar muito desse nosso bate-papo aí, construído aqui a 12 mãos, né? Somos em 6 hoje, mas para mostrar um pouquinho da força comercial do Grupo Esponqueado, temos aqui nossos 4 melhores vendedores em volume e atendimento, né? A Neuza, o Giovanni, lá está o Tormen e o Moura, que em breve vão estar aqui na frente conosco também, para a gente passar essa 1 hora juntos aí, falando o que eles fazem de melhor para vender 20 carros cada um por mês. Vamos ver se é verdade isso, Lucas. Cara, eu fiz as contas e agora eu vou apresentar aqui os nossos conterrâneos aí da Serra Gaúcha. A Neuza, né? Tá conosco há 11 anos no Grupo Esponqueado, né, Neuza? Sim. 18 anos aí atuando como vendedora. E eu puxei o teu número aqui, Neuza, de 2024, tá? Você vendeu 196 carros em 2024, uma média fantástica. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui conosco. Obrigada. Legal. Obrigada. E junto com a Neuza temos Giovanni, trabalham juntos. Unidade Caxias do Sul, forte, né? Uma equipe aí muito que performa muito bem. Giovanni com 6 anos de Esponqueado, né, Giovanni? Tô com a minha colinha aqui. 20 anos atuando como vendedor e também aí emplacou 153 carros em 2024. Bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto aí. Vamos lá. Aqui a gente tem muita coisa boa para falar. Principalmente pensando, né, que temos um público a nos ouvir aí, não só os nossos vendedores, nossos colegas, mas também o nosso cliente. E eu quero já começar fazendo uma pergunta aqui, André. Pergunta. Vou perguntar essa daqui, que é o seguinte: o nosso programa ele vai ser dividido, né? Temos os 2 vendedores agora, Neuza e Giovanni, depois o Tormen e o Moura, que vão participar conosco. E essas 4 pessoas, André, eles foram os melhores vendedores no programa 360. Uhum. E eu quero te questionar, o que é o programa, né, o conceito dessa nossa premiação, né, de vendedor 360? Como é que a gente elege essas pessoas? E conta um pouquinho para nós aí, para as pessoas entenderem. A nossa empresa entende, vocês bem sabem, né, que precisamos de vendedores, né, que façam o trabalho como um todo, né? Não só vendam um carro, claro que é o nosso grande objetivo como um comércio de veículos que somos hoje, mas que o vendedor venda um volume expressivo de carro e também
todos os demais produtos acessórios ao carro, o carro novo, o carro seminovo, o carro venda direta, o acessório, o financiamento e todos os demais agregados que tem ao carro. Então, vocês 4 foram destaques porque justamente não só venderam com volume, porém trouxeram rentabilidade ao negócio, né? Precisamos, nosso negócio é um comércio, o comércio necessita de rentabilidade, bem como atenderam muito bem os nossos clientes que foram avaliados através da pesquisa de satisfação da montadora, demonstrando que vocês não só vendem com volume, mas também têm qualidade e também venderam os demais itens importantes da empresa, acessórios, financiamentos e todo o rol de produtos que estão envolvidos na venda do carro. Então, o vendedor 360, Lucas, e quem está assistindo a gente, ele é avaliado não só pelo volume de vendas, mas por todo o ecossistema que gera a venda de um carro com qualidade, volume, lógico, né, que é o grande indicador, mas com qualidade. Então, justamente, esses 4 aqui são os nossos kits, porque além de vender muito, vendem com muita qualidade e todos os nossos produtos. O venda de veículo novo, varejo e venda direta e o veículo seminovo também e os demais itens como acessórios e financiamentos. Muito bom, André. E até pegando o gancho, né, nessa tua explanação sobre o conceito do vendedor, dá para entender, né, que a empresa não preza somente pela venda do veículo, mas pela satisfação do cliente, pela venda complementar de vários outros produtos que para o cliente pode ser interessante, né? A gente não vende por vender, a gente faz um trabalho consultivo, mas eu quero fazer uma pergunta aqui para os nossos vendedores, para o André também. E aí é uma coisa que muitas vezes eu, como um profissional de marketing, o marqueteiro, muitas vezes, ele é mal visto, né? Assim como o vendedor. Muitas vezes as pessoas olham e... isso aí é papinho de vendedor. Ou isso aí é uma propaganda enganosa. É ou não é? Esses são os conceitos. Mas nós aqui trabalhamos no Grupo Esponqueado, nós temos algumas questões éticas e tudo mais, que é o nosso formato de trabalho, né? A gente usa muito a revenda que não perde negócio, né? E eu quero trazer para a mesa qual é a principal função, né? Qual é a principal função do vendedor com o nosso cliente? O que a gente traz para o nosso cliente nesse momento, que não é só a venda em si, mas tem diversas outras coisas envolvidas aí. Deixo aberto se alguém quiser puxar a resposta. Acho que é a Neuza, né? A nossa dama, vamos lá, aí, a nossa primeira Neuza. dama de vendas. Toca a ficha, Neuza. Boa tarde. Boa tarde, Neuza. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, eu tenho compromisso com o meu cliente. Em primeiro lugar, a entrevista consultiva, que é sentir a necessidade do cliente em si, para depois partir no veículo que ele necessita. Sim. E aí eu vou questionando muito esse cliente, vou me tornando amiga do cliente, falo de outros assuntos, para depois chegar numa proposta, na realidade, meio que final. Sim. E uma coisa que eu faço sempre é o test drive com o meu cliente. Test drive. Test drive. E por que tu acha, Neuza, que o test drive é tão importante assim, né? Porque a gente observa que muitos vendedores hoje não oferecem o test drive e hoje tu trouxe esse ponto que talvez ele te ajude a vender mais, pode ser um dos pontos aí que te facilite a venda, né? Por que tu entende que o test drive hoje ele é um fator determinante? Porque ele vai sentir o carro realmente que ele está adquirindo. Sim. Se apropria, sente. Legal. Deixa eu te perguntar, Neuza, no comecinho tu falou na entrevista consultiva, né? Então é um momento que tu indaga o cliente, né? Tu faz perguntas, né? A gente sempre traz isso, né? Nós como gestores comerciais, que o vendedor faça perguntas, né? Por que fazer perguntas? Por que tu percebe ser tão importante esse momento junto ao teu cliente? Para mim poder sentir a necessidade do momento desse cliente. Se ele quer um carro hatch, sedã, uma SUV, enfim, para sentir realmente a necessidade dele. E tu acha que esse é o momento de tu captar do cliente o que é importante para ele, que a gente fala tanto nisso, né? Tu acha que esse é o momento?
ou perguntar para o cliente que é importante para ele na hora do fechamento? Em que momento que tu acha? Não precisamos falar de fechamento agora, mas assim, só para entender, porque é a construção, tu está construindo nesse momento, né? Então, o que tu tenta captar, né? O que é importante para ele, ou o que ele acha que é? O que é o teu papel nesse momento? De sentir o que é importante para o meu cliente. Sim. Aí, após, vou me tornando mais amiga do que vendedora, né? Isso é legal. Enfim, criando um vínculo de amizade, de confiança, de respeito. Agora tu falou uma coisa importante, né? Criação de vínculo, né? A pessoa começa a confiar em ti, né? A pessoa começa a ver, opa, estamos encontrando algo em comum aqui. Que às vezes não é o carro, né? Às vezes tu vai lá para um assunto particular, futebol, filho, o time, né? A casa na praia, caramba, não sei, né? Tem cachorro. Daqui a pouco surge, às vezes, né? Alguma coisa, e aí começa a criar vínculo. E aí, nesse momento, tu acha que a pessoa começa a confiar mais em ti, é isso? Sim. A relação começa a melhorar. Sim, Que legal. E, ô Giovanni, agora eu quero passar para ti a mesma pergunta, né? E como é que hoje tu consegue trabalhar esse teu relacionamento com o cliente, enfim, né? Como é que... Quais as frentes, né? Como é que tu trabalha isso para que o cliente não te perceba somente como um vendedor que está tentando ir lá e pegar o dinheiro dele, que não é o caso. O nosso negócio é um trabalho, né? A gente comercializa, mas a gente também ajuda, né? Muitas vezes o cliente a chegar lá, a conquistar as suas coisas, os seus objetivos. Então, conta um pouquinho pra gente da tua rotina como vendedor, como é que tu trabalha lá em Caxias do Sul, né? Sim, vamos lá. Na verdade, eu acho que o principal é tu transmitir confiança para o cliente, né? Isso vai na conversa, enquanto tu tá ali quebrando gelo, falando do carro, mas falando de outras coisas, como a Neuza já comentou. Quando ele começar a ter confiança em ti, aí ele começa a se abrir. Então, tu tem que estar sempre indagando, fazendo perguntas de forma a ir entendendo o caminho. Né? Sim. E para tentar chegar nos objetivos que o cliente quer. Né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Eu tenho uma dificuldade na questão de prospecção. Não sou tão bom em telefone. Acho que o meu forte é mais a questão do estar com o cliente, né, dentro da loja e fechamento. Eu acho que esse seria o meu forte, né? Sim, sim. Tenho que trabalhar mais a questão de prospecção, mas é por esse caminho, né? Acho que o principal é a confiança, né? E olhando isso, Giovanni, né? É importante, né? Sempre vocês estão vendo isso, um profissional reconhecendo suas fraquezas. Isso é ouro, né? Tu reconhecendo isso, Giovanni, e um profissional, 20 anos vendendo carro, Giovanni, é isso? Isso. 20 anos. 20 anos. Então, o que acontece? O funil de venda que antes, né, Giovanni, Neuza, os demais, que, né, era aquele movimento de loja, né? O pessoal tirava sábado para ir olhar carro, sexta-feira a loja já bombando, né? E hoje em dia o movimento de porta, que a gente chama, né? Ele é muito mais reduzido. Encolheu muito. E tu olhando para isso, Giovanni, quais são as alternativas hoje? Porque tu tá dizendo uma coisa que tu supostamente não é bom em chamar cliente por telefone e tal, porém o teu desempenho, mais 150 carros por ano, né? Estamos falando em média aí 16 carros por mês, há 11 meses trabalhados, né? Porque um é de férias. Mesmo assim, tu continua performando. O que tu tem feito para colocar esse cliente em loja? Como é que é o teu relacionamento com o teu cliente para quem tu vendeu traga outro, tu trabalha com recomendação? Como é que mesmo assim tu consegue performar ano a ano esse desempenho importante aí, Giovanni? Eu precisava trabalhar mais a questão de Instagram, de redes sociais. Eu não sou tão bom nisso, até pela minha idade eu tenho que me puxar mais, né? O pessoal mais novo é mais ligado nisso. Mas eu divulgo muito as minhas vendas, né? As entregas, né? Então, fotos da entrega, dizendo mais um carro. Acho que isso vai chamando a atenção de quem assiste. E o que também a gente tem uma coisa assim que eu digo muito para vendedores novos. Evita ficar trocando de marca. Por quê? No momento que tu entra numa loja nova, né? Eu trabalhei na Fiat antes por 7 anos, né? E vim para Chevrolet. Sim. Eu estou há 6 anos. Os primeiros 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos,
os clientes novos da marca e os que tu vai chamar da outra marca para tentar converter para tua marca nova, né? Mas não tem aquela coisa do retorno, né? O cliente que já comprou o Chevrolet comigo e vai vir comprar o segundo, ou indicar. E isso é muito importante, assim, tu permanecer na marca, né? E tu ter a clientela, porque depois do segundo ano, aquele cara que comprou lá no início, ele vai retornar para pesquisar, não sei se vai fechar, mas ele vai te procurar. Então, tu vai ter aquela coisa da porta, né? O cliente que vem, que é um cliente novo, mas tem os teus clientes que começam a retornar. E aí começa a dar o giro, né? O ciclo. O maior Isso desafio, ajuda então, foi no muito, começo, né? No começo, como depois começa assim, eu o círculo se trabalhava renova. em outra marca e fui para Fiat, no início foi difícil. Depois que embalou, 1 ano e meio, 2 anos, aí os clientes começam a retornar. Então, tu tem porta e tem o cliente que retorna te procurando, né? Essa semana um cliente me procurou, ele tinha falado comigo em 2023, me chamou no WhatsApp, e aí, tá na loja? Quero falar contigo de novo. Opa! Então, a gente chega à conclusão assim, bom, não foi um mau atendimento, né? Foi, acredito, para ele lembrar 2 anos atrás e me chamar no WhatsApp. Então, ele retornou, estamos negociando uma tracker agora. Tinha alguém que dizia que não existe cliente frio, né? Ou lead fria, né? Não existe Sim. cliente frio, né? Basta o cliente estar sendo sempre aquecido, né? Porque de um dia para o outro, a condição financeira muda. A pessoa hoje pode não estar compradora, amanhã recebeu uma herança, ou foi promovido, ou trocou de emprego, e de uma hora para outra surgiu a oportunidade de comprar um carro. E tem a questão de que, se ele não te comprar na hora, que foi esse caso, ele tá com a mesma captiva antiga até hoje, mas ele voltou. Então, talvez eu vou colher uma coisa que eu plantei há 2 anos atrás, eu vou colher agora, né? Eu posso pegar um gancho nessa conversa muito boa, André e Giovanni, porque tem uma coisa que a gente quer trabalhar ainda melhor, cada vez mais, que é o ciclo, né, do nosso cliente. As pessoas que rodeiam ali a vida do nosso cliente, para que esse nosso cliente passe a nos indicar, ou indicar o Giovanni, ou indicar a Neuza. E eu tenho certeza que vendedores assim como vocês, né, que performam bem acima da média, vocês devem ter algumas estratégias de indicação. Então, quero ouvir um pouquinho de vocês, se puderem dar uma pílulazinha do conhecimento e como vocês trabalham em indicação, acho que é uma coisa relevante aí para a gente relevante. escutar. Indicação é... Pode falar, Neuza, toca a ficha. É contigo? Na realidade, eu também tenho muitos clientes que eles me passam, inclusive, mensagens pelo WhatsApp e dizem: Neuza, tu tá ainda na Esponqueado? Esse ainda, sabe? Como porque faz muito tempo, sabe? É bonito, claro. Então, eu fico bem feliz assim em poder... Estou na Esponqueado, sim, e quero que você venha até a loja para me poder te atender. Então, essa semana também eu vendi um veículo que o cliente foi indicado por um outro cliente, que o cliente nem negociou comigo, mas ele disse: vai lá e procura a Neuza na Esponqueado, que ela vai te atender. E vai te atender bem. Fiquei bem feliz com isso. Sim, sim. Então, e no ato da entrega, eu peço para o cliente uma indicação. Olha aí. Olha, se tiver uns amigos, amigas, parentes, traz para a loja, vem aqui, vamos conversar, vamos ver a melhor proposta, enfim. Eu peço essa indicação também. E chega para ti essas indicações, né, Neuza? Eu sei que nem todos os clientes vão ter indicações ou vão voltar indicações, mas o que voltar, a gente já tem realmente aí um cliente adicional. É um extra adicional para a gente trabalhar. A gente falou até, a gente trouxe um vídeo há um tempo atrás para os vendedores, que eu achei muito significativo, que é um estudo que a indicação tem 87% mais de chance de fechar. Né? Então, 2 clientes que entram na loja, um que não é indicação e um que é indicação, esse que é indicação tem 87% maior de chance de fechar. Porque justamente o cliente de indicação, a gente chama de meia jornada, o primeiro já passou pela Neuza, já passou pelo Giovanni, já passou pelo Torben, pelo Moura, ele já cruzou e fechou o negócio. E aí o amigo... Sim. Chega e diz: não, tu vai fechar com a Neuza, por exemplo.
Então, e a gente percebe isso. Então, tu nota isso também, né? Sim. Essa indicação que chega para ti, a possibilidade de fechar, ela é muito mais fácil, é menos. É Sim. verdade isso? Verdade, O que tu acha? Verdade, concordo plenamente. É mais fácil do cliente, ele já vem confiando em mim, no Porque caso, o amigo né? dele confia, né? O Porque amigo ou o parente é, confiou em você, né? confiou em mim. É isso. Aí o cliente chega, é muito mais fácil. Porque daí eu não preciso começar do início. Eu a já questão já do- peguei E já tem meio caminho andado. Que nem você falava antes, né? E já tem a confiança, porque, vamos falar da Dona Maria. E aí fala um pouquinho dela, tô supondo, né? Aham. E já voltam para a mesa, para o negócio de novo. Isso. Aquilo já está muito mais Aham. fácil, né? É. Inclusive, André, vamos falar aqui, né? Para quem está nos ouvindo, não há para o nosso vendedor ou também para o nosso cliente que pode vir a nos ouvir, né? E escutar o nosso programa, ou ver o nosso programa. Nós temos uma ação muito legal que é o Quem Indica Amigo É, né, André? Conta pra gente um pouquinho e o que a gente passa para os nossos clientes que indicam outros clientes, o que ele tem de diferencial aí na nossa tem um empresa. benefício, né? A gente tem um benefício, né? Que é o nosso cliente, o cliente que indica um outro cliente para a gente. E esse cliente compra o carro conosco, a gente dá um presente, um tanque de gasolina, ou um super desconto na revisão, ou alguma outra coisa, mas é um processo oficial dentro da nossa empresa, né? A gente não fica oferecendo isso em redes sociais, né? Mas, assim, isso está na mão do vendedor, está na mão da Neuza, na mão do Giovanni, para justamente a gente valorizar quem se sentiu acolhido por nós no momento da compra e comprou, né? É para o cliente que comprou e indicou o vizinho. Chegou lá com uma Tracker 0 e o vizinho disse, nossa, que Tracker linda. Comprei na Esponqueado com a Neuza. Vai lá e fala com ela. Batata, né? Vem, compra, né? E ganha lá um tanque de gasolina. É uma cortesia pela indicação, por lembrar da gente e por, principalmente, confiar que o nosso trabalho, que o nosso negócio é o melhor, né? Mais ou menos isso, Giovanni. Passar para o Giovanni... Vai lá, Giovanni. E é um reconhecimento também, né? Claro. Pela essa mídia que ele está fazendo do nosso bom trabalho, né? Isso é muito interessante. Achei muito, muito válido, né? Uma coisa que eu uso na entrega do veículo é de dizer assim para o cliente, eu sempre brinco, os entregadores até já sabem, né, que eu vou falar. Na hora que a pessoa está entrando no carro para ir embora, daí eu digo, se puder nos indicar, a gente fica muito contente, agradecido. Mas assim, nunca indica esponqueado. Indica o Giovanni, eu brinco. Ele dá o meu telefone, porque senão o cara chega na loja e compra com outro vendedor. Então, eu uso de forma E já aconteceu de brincadeira. isso, tá? Já aconteceu isso. Sim, eu sempre digo a mesma frase. Eu digo, se tiver uma indicação, nunca indica esponqueado. Indica o Giovanni. Que legal. Porque eu não quero perder a venda, né? Mas é uma forma descontraída que faz com que o cliente não esqueça disso também, né? E o que acontece, só em linha com o que o Giovanni trouxe, Lucas, é o seguinte. Te digo, já aconteceu exatamente isso comigo, por exemplo. Aí a pessoa indicou esponqueado. E aí depois, André, eu indiquei a pessoa foi lá, não te encontrou, se sentiu mal atendida, não fechou o negócio, né? Ainda bem muitas vezes a pessoa chega, eu vim na esponqueada. E aí não ela tem, diz, quero um vendedor. Não tem o que a gente falou agora, né? Não tem o relacionamento do amigo, do parente, de quando tu chega e vem direto. Então, às vezes eu não consigo, né, vender o carro especificamente. Mas quando eu recebo, por exemplo, uma indicação, manda falar comigo. A pessoa vem, fala comigo, toma um café comigo, eu me apresento e aí passo para o vendedor. Mas está feito o elo, está feita a ligação. Eu sempre destaco para o cliente assim, pode passar meu telefone, não tem problema. Em 24 horas eu atendo, eu dou retorno, ou me passo o contato da pessoa que está interessada, que eu mesmo já chamo. Então, isso já cria o vínculo para ele chegar na loja, né? Mando minha foto para assustar as crianças lá. E para o cara não esquecer de mim. Porque se ele... não, peraí, tem a foto do cara aqui, Que legal. E olha só, né? Olha que legal. Se a gente for pensar, eu sou profissional de marketing, né? Formado, fiz especialização. E quando a gente pensa qual é a publicidade mais poderosa para o cliente... É o boca a boca, né? Nada mais do que a indicação, que é o que vocês fazem brilhantemente. Então, parabéns. Acho que isso é um belo gancho para quem trabalha com vendas. Não precisa ser especificamente com venda de veículos, mas eu tenho certeza, se tu pedir
indicação aí para o teu cliente, seja no negócio que você trabalha, você vai performar um pouquinho melhor, né? Muito bom. E vamos fazer uma... Quero fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que essa bem relevante. Um destaquezinho. Claro, vai lá, Giovanni. Ontem eu fiz a renovação do seguro do meu carro. E tu falou da questão do boca a boca. Sim. A pessoa que fez o seguro do meu carro, ela é minha amiga há muitos anos. Eu nunca fiz seguro com ela. E eu disse, quero cotar um seguro. Ela foi até a loja para ficar de cara a cara comigo. Ela não te passa nada por telefone. Só que ela tem muito sucesso em Caxias. Para mim, ela é a melhor corretora que tem lá. Sim. Se tu conversar com ela 10 minutos, e paguei R$500 mais caro por uma questão de serviço que ela me ofereceu. Sim. Valor, né? Valor. Sim, valor, exatamente. Valor. Então, a diferença que é o atendimento cara a cara. É isso aí, muito bom. E seguinte, vamos pensar em como a gente pode vender mais, né? E como que a gente consegue trazer para os nossos colegas de profissão também, como que a gente pode melhorar o nosso fechamento, né? O fechamento é uma coisa, é uma ciência muitas vezes, que se você antecipa muitas vezes, né, o apertar, o negócio está fechado, sem ter conquistado a confiança, pode queimar a largada. Ou se você tardia muitas vezes esse processo, também o cliente perdeu o negócio, então é muito sensível. E aí acho que os especialistas aqui podem ajudar, né? O que tu acha? Como é que a gente pode converter mais? Segredo do fechamento. A gente, claro, temos que sentir o cliente se a parcela está dentro do que ele realmente necessita, valores e o veículo. Aí, após isso, eu Neuza, faço assim. Eu chego para o cliente e digo, se eu conseguir essa proposta, que eu acho que eu não vou conseguir, está fechado o negócio, e eu dou a mão para ele. Aí, se ele apertar a minha mão, ele tem um compromisso. E eu ainda digo, eu acho que eu não vou conseguir. Está muito distante do que eu poderia mas ela está vendo as margens, fazer. Né? Sim. Aí ele apertou a mão, está fechado. Aí eu vou até o gerente para ver se realmente eu consigo fazer a proposta. Tá, mas ô Neuza, tem um outro elemento aí que eu fiquei sabendo no nosso almoço, né? Que você também oferece para o nosso cliente, né? Que é o, como é que é o famoso? O chá do negócio. O chá do negócio? O chá do negócio. Chá do fechamento. Mas tu bota algumas gotinhas ali pro cliente ficar tonto, né? Claro. Que é o chá do negócio, do fechamento. Na realidade, eu sempre digo para o cliente que é o chazinho do negócio. Muito legal. Então, o cliente de Caxias do Sul vai lá, conversa com a Neuza, toma um chá lá junto com a Neuza. Seja feliz com o Chevrolet, né? Não sai sem comprar. Neuza, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente sempre sugere aos vendedores e lá na ponta, vocês, né? Cada vendedor... lá com o cliente, a gente não consegue estar lá olhando como é que o vendedor está fazendo, a gente desenvolve e pede que se conduza, né? Na hora que tu começa a apresentar o negócio, aonde tu tem o nosso carro, né, a tabela GM, as placas, a avaliação do cliente, como é que tu monta esse primeiro negócio? Como é que o cliente enxerga? Como é que começa? Não precisa detalhar né? Mas assim, porque eu estou falando com quem vende 20 carros por mês, né? Vamos balizar assim na média. Pô, tu não faz isso por sorte. Tu faz isso porque tu conduz. Tu faz isso porque, né? Porque tu tem todo um modelo que é sucesso há anos. Não é assim, esse mês... Não. Então, como é que o cliente percebe... A gente falou em valor antes. Como é que o cliente percebe o valor em estar comprando o carro contigo? Bom, então, eu sempre abro o CRM, que é onde tem o veículo e os valores. E aí, às vezes, ele até questiona, mas lá está um valor diferente. É que lá tem o IPVA e o emplacamento. Mas calma aí, vá que eu consiga para ti o IPVA e o emplacamento. Então, eu vou te fazer um valor menor. Essa é a tabela da GM. Então, tu mostra a tabela da montadora. Da montadora. Mas a nossa, que na maioria das vezes é menor que a da montadora, Não, é isso? da montadora. Tá. Da montadora. Começa com o preço lá da montadora. Sim. Tá. Aí, eu sempre olho a avaliação, aí eu dou uma ideia de valor.
Aí eu vejo se tem que trocar pneu, se tem lataria, quilometragem e tal. Uma média, por exemplo, não tem nada para fazer 90% da FIP. Mas eu sempre digo para o meu cliente, olha, o que a gente tem que analisar? É o teu carro e o valor de volta. Daqui a pouco eu não consigo o valor que tu imagina, que hoje todo mundo quer a FIP e a gente não consegue pagar, e eu explico por quê. E aí eu não consigo o valor que tu imagina que é a FIP. Mas se eu conseguir um desconto no nosso veículo, o que a gente tem que ver é o valor de volta. O teu carro é mais santo. Sim, a Sim, porque às diferença. vezes o valor, o desconto é maior do que a diferença de FIP, estou supondo. Isso. A FIP é 110, tu pagou 100, Aham. mas o carro é 190, tu fez a 165, 175. Aí eu dou- Tu dá 15 mil lá e 10 aqui, ou seja, tu tenta mostrar para o cliente a vantagem do negócio. Isso. Uhum. Que supera muitas vezes se fosse pagar FIP. Só pagando FIP o desconto seria menor, no Menor. caso, isso, né? Isso. E mais IPVA, mais o emplacamento, que dá uns 5 mil, 6 mil, enfim, também somatiza pelo valor do desconto. Então, é percepção de valor, né? Tu mostra para o cliente que há vantagem. Né? Todo mundo quer comprar com vantagem, né, Sim, Neuza? todos. Aí, não, eu quero pagar a tabela e o meu 80% da FIP eu aceito. Ninguém aceita, Não, né? No bom sentido, porque Não. as pessoas querem fazer um bom negócio. Não. Eu quero, você quer, todo mundo né, na compra, né? E o cliente Isso. também quer fazer. Muito bom, Giovanni. Alguma consideração aí em relação a fechamento de negócio? Eu acho que é feeling, né? A gente que está há muito tempo no mercado, a questão de ter feeling, né? Pegar quando o cara tá realmente para fechar, se não tá, conversar mais, ou tu já vai direto para o fechamento. Então, isso com as negociações, com a experiência, isso vai melhorando muito, né? Tu consegue detectar o momento de ir para cima, quando tu tem que recuar, porque às vezes o cliente não está pronto para fechar, né? E uma coisa que eu tenho para minha vida, assim, se eu vou pegar uma coisa para mim fazer, eu vou fazer bem feito. Para Sim. fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer. Então, eu acho que se tu tá ali é para fazer o melhor pelo cliente e buscar até o fim para fechar. A não ser que ele realmente não queira fechar de forma nenhuma naquele momento, né? Mas eu acho que é sempre buscar o máximo, né? Ir até o fim da negociação, da tentativa com o gerente, até o limite, para dizer assim, bom, ele foi embora, mas eu estou sossegado porque eu fiz tudo que eu podia pelo cliente e para o fechamento para a empresa também, né? E, Giovanni, a gente falava em off antes aquela questão de que tu conduz um pouco com o cliente para ver o termômetro dele, se ele vai fechar, se depende de alguém para ele fechar. Como é que tu sente esse momento de tu ir para cima no bom sentido, né? Tu tá vendo, pô, o cliente veio te visitar, o cara não veio passear na loja, né? Ele veio negociar um carro. Rarissimamente. Rarissimamente vai ser, né? vem ver. Agora, claro, lança um produto novo, as pessoas até vêm olhar. Mas geralmente o cliente vem para a loja para comprar um carro. Ponto, né? Sim. E como é que é o teu feeling, que tu falou em feeling, que é super importante, do momento de tu virar a chave e dizer assim, tá, vamos lá. Como é que é esse momento? Como eu te comentei, a gente estava conversando na hora do almoço, né? Tem a questão, assim, de tu sentir se realmente, né? E também interrogar. É a pergunta certa na hora certa, né? Tu chegar assim, vamos negociar aquela pergunta de sempre. O que precisa para te fechar o negócio? Eu estou com esse valor no carro, eu tenho essa avaliação, tu tá voltando tanto. Então, o que precisa para te fechar? Tirar do cliente desconto, isso. é um pouquinho menos na parcela, o que é? Bom, eu preciso isso. Bom, então é o seguinte, eu posso tentar brigar por ti por isso. Mas a questão principal, se for que chegue nisso, é para fechar ou tu ainda vai consultar, tu vai ainda ver com a tua esposa, precisa vir mais alguém? Então, o que acontece? No momento que ele diz, não, é para definir, aí eu vou no gerente, vou para cima para tentar fechar. Agora, já teve casos, muitos casos até, que eu disse, não, independente do que tu fizer, ainda vou analisar. Então, faz o seguinte, pesquisa mais, vê com a tua esposa, vê o que tu quer, vem com ela. Quando tu vier e me disser, agora é para fechar, aí eu vou brigar por ti. Porque tem essa questão, se tu abrir demais,
aí tu deixa todas as armas com o cliente, né? Tu tem que ter o teu... Eu acho que o que tu traz, e a Nilson também trouxe isso, é a entrevista do fechamento. Que Né? é mais no fim. Por quê? Porque é o time, é o feeling que, né, na cara que É vocês essencial. dois levam muito isso, né, de conduzir. E fazer a entrevista do fechamento, porque às vezes o cliente não está pronto para fechar. E a gente que trabalha com carro de alto volume, com montadora, com muito bônus, às vezes tu está entregando o que tu tem por dia, né, e dizendo, olha, é fechamento hoje, a gente tem bônus, é sábado, é feira, enfim, sempre tem. Tu vê, quem conduziu o negócio conosco até 30 de abril era uma negociação. Entrou 1º de maio completamente diferente, falando de agora. As coisas mudam, sai de um carro. Às vezes o cliente, eu estou negociando lá um Onix Sedan, por exemplo. A montadora tira desse carro e bota na Tracker, de uma hora para outra. Então, esse formato que vocês conduzem, a entrevista de fechamento, deixa claro para o cliente que podemos fechar nessas condições e amanhã é isso, esse é o momento. Sim, ontem mesmo um cliente chegou lá e queria a Tracker de Premier de 154 mil, mas é a 24, 25, não tem mais. Expliquei para ele, olha, a condição mudou, é outro carro, é 191, eu posso te fazer 174.900, te dar emplacamento, só que é hoje. Por quê? Hoje teve broadcast, que é um sistema que a fábrica comunica tudo para as concessionárias, e amanhã de manhã pode mudar tudo. Então, ou nós fechamos hoje, ou eu não vou nem conseguir te passar proposta, por exemplo, no WhatsApp, porque eu posso te passar hoje, amanhã de manhã tu chegar aqui, eu quero fechar e eu não ter mais. É verdade. E ele Porque disse, o negócio é muito dinâmico hoje em dia, né? independente disso, hoje eu não vou fechar porque é aquele cliente que voltou de 2023, porque é um valor alto, não dá para definir assim sem pensar e tal. Eu disse, bom, então assim, ó, se amanhã continuar a condição, eu te passo a proposta, senão eu não posso nem te passar. Então amanhã a gente volta a falar, né? Entendeu, Lucas? Como é que vende 20 carros? Caramba! Eu aqui, olha, dá para preencher minha cadernetinha aqui por completo. E eu até quero aproveitar, porque essa dinâmica toda de venda, André, sei que o nosso tempo já está estourando um pouquinho, mas eu quero fazer uma pergunta agora, que acho que está no momento. Cara, olha só, nós temos... Hoje estava para sair a definição da nova taxa de juros, né? A Selic, 14,25 até então, né? Até hoje. 14,25. E a taxa de juros é um fator determinante na hora de comprar um carro, né? O cliente vai lá, simula o financiamento, muitas vezes a parcela não acompanha ou a taxa não fica tão atrativa. Mas como hoje o cliente ele pode entender se aquela condição que a gente está montando, né? Tanto o cliente, né, poder usar isso a favor do cliente e o cliente compreender, quero até te questionar, André, como é que o cliente pode analisar se essa taxa de juros para ele é uma taxa hoje atrativa, se ele está fazendo de fato um bom negócio, né? Como é que a gente pode conduzir isso? A montadora, ela precifica os seus carros e já considera um valor para as taxas de juros. Não só a nossa Chevrolet, mas como todas as outras, utilizam taxas subsidiadas, que na sua maioria das vezes são pagas pela montadora. E às vezes tu quer comprar um carro à vista, ou com 70% de entrada e 30 vezes sem juros, que é a condição que a gente tem agora, é o mesmo preço, é o mesmo bônus, né? E o que faz isso? Isso traz liquidez ao negócio, traz uma melhor velocidade, porque às vezes o cliente comprar um carro de 175 mil, que nem tu trouxe agora, né? E tirar da conta 175 mil, que a 1% rende lá R$ 1.700 por mês, e ele puder te dar 70% de entrada, estamos falando aí em 110 mil mais ou menos, e deixar lá guardado 65 mil e financiar em 30 vezes sem juros, tu conquista o cliente com um benefício, primeiro de uma taxa de juros subsidiada, que a mercado, né, qualquer um faz uma conta rápida, mas tem no mínimo 10, 15 mil aqui de juros, né, em 30 meses. Primeiro, então, tu conquista o cliente por um benefício de taxa, e segundo, tu deixa o cliente na tua marca, porque ele está financiando com o teu banco, com o teu FNAI, com a tua empresa. Isso torna uma união do cliente conosco. E com certeza, eu tenho certeza que essas 4 feras aqui, essas 2 feras mais os 2,
utilizam isso. E como é Sim. que é para vocês, assim, de forma rápida também, porque a gente está esgotado no tempo, como é que é para vocês trazer para o cliente a vantagem da taxa zero? O que vocês percebem? O cliente percebe? Olha só, esse caso é bem que eu atendi ontem, esse da Tracker. Ele veio, me perguntou se teria o carro de 154, eu tive que convencer ele que não tem mais que 24, 25. Ele perguntou quanto ficaria o carro no VD, só que como ele vai financiar 50%, eu provei para ele que teria o juro em cima, que na venda direta tem juro, e que no final o carro ficaria mais caro. Porque o que é importante para ele, então, é a prestação, Ele né? perguntou Já não é mais o desconto, né? Ele já perguntou de consórcio, valeria a pena ele fazer um consórcio. E aí eu provei para ele que não, porque não tem juros, né? 50% juros zero. Então, encaminhou tudo para ele ir para o carro de loja. Mas ele veio com 4 alternativas para ver o que era melhor financeiramente. Então, o negócio dele é o financeiro, né? Ele quer o carro, mas o financeiro é que manda. E, de novo, né? O que é importante para o cliente, né? Para ele, no caso, era a prestação. O que vai dar menos no total no final. Muito total bom. no final. Para quem não sabe, VD é venda direta, né? Isso. É a venda do estoque lá da montadora e não do showroom da o concessionária. carro no VD era mais barato. Sim. Só que À vista. não vem emplacamento. Bota mais emplacamento. Ficaria uns 7, 8 mil diferença só. Eu disse para ele, tu vai pagar um juro muito maior do que isso. Então, a loja ainda é o melhor negócio. Enquanto tiver o juro zero. Mas aí é o vendedor 360 em ação. Ou seja, enxergar todos você os olhou pontos, VD com ele, você olhou taxa de juros em VD, Consórcio. você olhou consórcio, você olhou a taxa de varejo, que é a taxa zero subsidiada pela montadora, mesmo o carro tendo um valor de nota fiscal maior, na condição para ele, com a mesma... Ou seja, então esse é o 360. Não é só vender carro, é consultor financeiro e tudo junto, né? O consórcio, apesar de não ter juro, é 16%, né? Então, para quem tu... de Mesmo tendo administração. as taxas, né? Taxa de TAC, IOF, essas taxas todas, ainda assim ficaria mais barato, né? Então, a melhor opção seria a loja mesmo. E você, Nelson, vamos lá. Normalmente, eu calculo para o cliente, se ele for financiar 50 mil na taxa normal e 50 mil na taxa zero. Um cliente fez um cálculo, ele ganhava R$330, deixando o valor que ele iria pagar à vista, aplicado, ele ganharia R$330 a mais do que se ele pagasse à vista e financiou em 30 vezes. Eu mostro as duas situações. E nós temos muitos No clientes... juro Perdão, pode falar. normal e no juro zero. Sim. E aí, normalmente, o cliente E outra vantagem... ele opta pela taxa zero. E outra vantagem que tem é o seguinte, ele acaba pagando, porque é um pouquinho por mês, e quando chegar lá no fim, ele está com aquele dinheiro guardado. Tem mais essa É que eu ia vantagem trazer. que tu tem que destacar para ele. Tem né? muito cliente que já acostumou, quem anda de carro premium, quem anda de carro acima de 150 mil já há algum tempo, já se acostumou a um custo mensal de 2.500 a 3.000 de carro. Não que tu tenha que pagar, mas não tem escapatória. 2 anos vai 20% do patrimônio. Então tem muito cliente que pega lá a sua entrada, em algum momento lá deu 110 mil de entrada, e a cada 1 ano e meio, 2, troca de carro e troca a prestação. Continua pagando lá 2.500, 2.600, paga mais 20 meses, depois de novo e vai por quê? Porque é inevitável, assim como o supermercado, condomínio, escola do filho, plano de saúde, o custo de carro ele é mensal, porque há desvalorização, né? Há o pagamento do carro, as manutenções, não tem como escapar. Então, muito cliente opta por trocar de carro bem novinho, todo ano trocar de carro. E ficar com o veículo sempre de garantia de fábrica. Te satisfez, Lucas? Não, me satisfez. Então, se o cliente, muitas vezes, né, ele quer comprar à vista, ele tem que consultar as condições de financiamento, porque ele pode estar deixando, ou melhor, deixando de aproveitar uma boa condição e também perdendo dinheiro por deixar o capital dele aplicado e pegando uma taxa zero. Muito bem explicado. Eu quero fazer os agradecimentos aqui, porque agora a gente vai fazer uma transição aqui de dupla, né? Neuza, Giovanni, quero agradecer vocês aí pela participação. Muito obrigado. Vocês dão show e são inspiração aí para os nossos colegas, todos aí do Departamento de Vendas. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Vamos lá, retomando. Agora estamos aqui com os feras, né? Primeiro aqui da Zona Sul de Porto Alegre,
Rafael Moura. Rafael Moura, ele está conosco na empresa. Vamos ver quanto tempo aqui, Moura. Espera aí que eu perdi aqui o teu nome. Aqui, ó, Rafael Moura. Então, 14 anos de Chevrolet esponqueado, isso, Moura? 14 de vendas, 14 de 18 vendas, no total. 18 no total, já conosco aí. Começou lá como auxiliar de usados na Nilo Peçanha? Isso aí. A Nilo Peçanha, para quem não conhece, né, nós temos uma unidade bem em frente ao shopping Iguatemi. Moura começou lá como auxiliar de usados, depois foi passando a avaliador de veículos. Primeiro recepcionista de usados, depois avaliador de veículos e vendedor. E vendedor de alto nível, de alta performance. Muito obrigado, Moura. E um número, tu sabe quantos carros tu vendeu em 2024, Moura? 212 ou 213. 212, cravado. É, fera, né? Tem que bater palma pra esse cara. Que loucura, rapaz. Em 11 meses, mais de 20, né? Mais de 20. É, isso aí. Sem falar nas enchentes, né? Sem falar, exatamente, que acometeu aqui o estado, mas parabéns, cara. Belíssimo trabalho. E o cara, né, também, Tormen aí, para quem não conhece, Luiz Carlos Tormen. Esse cara viajou, para quem não sabe, 369 quilômetros para estar aqui conosco hoje. Então, se somar aí de volta, vai passar aí, vai dar quase 700 km, um pouquinho mais, né? Obrigado pela tua vinda, Tormen, também, né? Está conosco há 20 anos de esponqueado. Ontem, 20 anos de esponqueado, sempre como vendedor e também fazendo aí um número espetacular, com 173 carros, vendendo lá na área operacional, né, em Erechim, é um mercado menor. Então, fazer 173 carros ano em Erechim e arredores é fantástico, muito bem-vindo. Parabéns. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade também, vocês aí, por estar a gente dando uma palhinha do como é que funciona. Ajudando os outros a vender mais, né, Tormen? E aprendendo. Agradeço muito pela oportunidade também, pelo convite. É isso aí. Tormen, só pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone, só pegar bem o teu som aí. Mas vamos lá. O Moura também. Isso, isso aí. Vamos embora. Boa. Então vamos lá, acho que vamos começar naquela pergunta de como fazer o cliente ele perceber valor no nosso trabalho de vendedor, né? Que é muitas vezes, a gente estava falando aqui no primeiro bloco, o trabalho consultivo, né? Muitas vezes de trazer ele para um financiamento e enxergar que aquilo é positivo. Muitas vezes contrair uma dívida que você vai pagar a parcela não é algo ruim, pelo contrário, pode ser vantajoso para o cliente. Ele compra o carro, ele tem uma taxa de juro muitas vezes elevada a zero ali, né? Taxa zero, e ele consegue ainda deixar esse dinheiro aplicado e tudo mais. Mas como que a gente faz na prática, vocês dois aí, para o cliente valorizar e sentir que a gente está trabalhando para ele, né? Em razão aí dos desejos e necessidades do nosso cliente, né? Eu acho, no meu ponto de vista, a taxa zero hoje, no jeito que está a taxa de juros para o automóvel, embora não sendo a taxa zero, a taxa para o veículo é uma taxa ótima, é uma das mais baixas que tem para qualquer coisa, essa do veículo. E tendo a taxa zero é excepcional daí, né? E nem todos precisam financiar. É uma opção que ele tem. Eu também, como um exemplo da colega que falou antes, tem clientes que vêm aí, têm dinheiro aplicado e eles mesmos fazem esse cálculo para ver se vale a pena deixar o dinheiro aplicado e usar a taxa zero. Então, é questão de a gente também ajudar eles a explicar essa situação, inclusive que tem essa taxa de abertura de cadastro, tem OF, essas coisas, mas assim mesmo ainda é vantajoso e financiando, a gente pode até agregar alguma coisa. Sim. Entendeu? Em benefício a ele no final. Sim, um seguro, um produto, uma garantia estendida. Garantia, exatamente isso aí. O André, olha só que legal que agora a gente falou até de seguro. Teve um caso semana passada ou retrasada de uma cliente nossa que ganhou, ela comprou um seguro Gap, se não me falha a memória, que é o nota garantida, né? A gente pode até explicar um pouco como funciona, mas a cliente ela foi sorteada. Todos os meses tem um sorteio do seguro e ela foi sorteada. Para quem não viu, segue lá, vai na rede social Esponqueado Chevrolet. Caso muito legal, a cliente ganhou 20 mil reais, né, André? Um sorteio. Isso aí. A cliente comprou um produto chamado Gap, né? Que, por sinal, falando, né, o pessoal comentou em enchente, o ano passado, a gente teve, né, todo mundo sabe, em maio, a enchente. E o produto Gap é um produto que te garante o valor de nota fiscal por 6 meses até 12 meses. Então, para quem não conhece isso, né? É um produto, é um seguro que o banco vende de baixo valor, né? Ele não é um seguro caro, mas que ele te garante que
que se caso o teu carro tenha uma indenização integral, uma perda total, que no caso lá tivemos vários ano passado, carros que ficaram até o teto de água e deu PT no carro, né? Deu perda total. Aí a FIP, por exemplo, de um carro, o cliente pagou 170 mil e a FIP é 150, pelo cliente ter o gap, né? Na verdade, o gap é que justamente ele cobre o gap, né? Cobre a diferença, né? O cliente, então, quando teve a indenização integral, a seguradora pagou 150 mil, ele ganhou mais 20 mil reais do banco por ter comprado o produto Gap. E a dona Ilse, né, nossa cliente, esteve lá ontem, me deu um abraço, agradeceu. Ela é muito gentil, agradeceu. Na verdade, nós agradecemos a ela, mas as pessoas são assim. Justamente, ela comprou esse produto e participou do sorteio do Banco GM e ganhou 20 mil reais. Não, é muito dinheiro. Essa foi bem beneficiada. Foi então, bem né? beneficiada, né? Que legal. Mas e Tormen, no início ali o Lucas trouxe um pouquinho. Como é que é esse teu relacionamento com o cliente? Como é que tu performa há tantos anos, né? Mais de 20 anos vendendo carro, né, Tormen? Tu mostrou ali só 20. 20, né? E um dia. 20 foi até mais de 20, né? E numa média, a gente brincou antes, né? Numa média histórica de 16 carros por mês, né? É isso, né? Claro, às vezes mais, às vezes menos, Mas né? há 20 anos, né? Pô, tá louco. Puxa 20 vida. anos. 20. Quantos mil carros mesmo tu já vendeu? 3.754. Pô, meu fenômeno! Mas e como é que tu monta, Tormen? Como é que tu consegue fazer esse cliente vir na loja? Como é que tu consegue manter, mesmo em épocas de crise, aí, como é que tu tem trabalhado? Isso por hora eu acho que eu fui beneficiado com alguma coisa nesse sentido, pelo fato a gente tinha uma época que nós uma semana no mês a gente saía para visitar clientes. A gente saía, ia Sim. lá, e aí, vamos, não precisava falar nem de carro, só tomar um chimarrão, coisa assim. Vai lá. Sem contar que a região de Erechim ali, eu vou sair perto do meu foco que eu vendia automóvel. Eu fui bancário 17 anos. E eu trabalhei na região aí de Erechim, entendeu? Então, eu conhecia muita gente, eu tenho muita indicação e eu consegui fidelizar muita gente. Eu não atendo, que nem a gente estava falando, eu não atendo, não que não quero, eu quero atender. Só que hoje não entra mais gente é difícil entrar gente na porta para te dizer, oi, de repente chega a tua vez aí de atender, tu está com um cliente, que é um teu cliente, né? Então, eu consegui fidelizar, eu tenho muita indicação, eu tenho gente que me compra pelo celular, depois eles vêm buscar o carro, depois que está pago e tudo. Então, eu me sinto... eu acho que eu fiz um trabalho bom. É que a sorte acompanha os esforçados, né? Tu já ouviu essa, né? Cara, ele disse que acha que fez um trabalho bom. Ele Tá de foi sacanagem. beneficiado, o papai do céu olhou, bota a luz. Não, mas verdade. Aí até, às vezes tem os colegas que a gente comenta e brinca, o Tormen não precisa, não é que não precisa, eu preciso como qualquer um, eu tenho as mesmas ferramentas que um que entrou há 60 dias ou há 10 dias, as ferramentas são as mesmas, só tem que saber usar. Eu peco um pouquinho também nas redes sociais, mas de repente é uma resistência minha que eu acho que, sabe... Mas, Tormen, tu tá autorizado a não ter rede social se tu continua vendendo 20 carros por mês. Não tem problema nenhum, cara. Segue, vai embora. Vamos dar a bola. Moura, fala um pouquinho, meu amigo. Desculpa, eu te cortei, não. Não, tudo certo. Vamos contra esse bate-bola aqui. Moura, tu já faz um trabalho que a gente sabe reconhecidamente um pouquinho diferente. Fala um pouquinho assim, desse também relacionamento de também vender mais de 20 carros. A gente fala, para quem está entendendo aqui, para quem está assistindo a gente, tentando entender, por que 20 carros, né? Porque para qualquer vendedor de qualquer marca, vender mais de um carro por dia é um desafio, porque o vendedor ele não só vende carro, mas ele administra toda a venda. Ele atende cliente, ele documenta, ele faz banco, ele faz cartório. O vendedor ele é o consultor de vendas do cliente. Então, assim, é um grande desafio, por isso que a gente valoriza tanto o trabalho de vocês quatro, porque além de ser essas pessoas incríveis de conviver, né, super sorridentes, felizes, né, com certeza tem uma remuneração também acima da média, mérito de vocês.
mas é muito desafiador conseguir fazer isso. Então, Moura, traz um pouquinho para a gente de como é que tu consegue, nessa tua trajetória tão nobre, né, continuar com tantos clientes e com tantas vendas e continuando com isso, né? Bom, eu acho que um fator principal para mim, né, eu acho no meu ponto de vista, é eu gostar muito do que eu faço. Isso aonde eu vou, né, todo mundo sabe o que eu faço, todo mundo conhece meu trabalho. Eu estou em casa, estou no domingo e às vezes eu estou no telefone e a minha esposa está atendendo algum cliente já. Mas não adianta, isso é o que eu gosto de viver isso, né? E eu acho que o relacionamento que eu criei com os meus clientes foi isso, né? Foi confiança, né? Eu não me considero hoje só um vendedor do... Vou citar um cliente meu, tá? Um exemplo do seu Alfredo. Não, eu sou amigo dele. Porque ele já comprou 13 carros comigo. É isso aí. Né? Em menos de 10 anos, vamos dizer. Mas eu vendo para ele, eu vendo para o filho, eu vendo para o neto, eu vendo para o amigo, eu vendo para o irmão. Mas não sou eu que vendo o carro para ele. Hoje ele vende o carro para mim, porque ele me indica. Ele troca de carro comigo a cada 1 ano, a cada 1 ano e meio, a cada 8 meses, agora foi o que aconteceu. Por quê? É o relacionamento, é a confiança, eu tento deixar o cliente bem à vontade, eu tento transparecer para ele que eu estou ali junto com ele no mesmo objetivo, né? Então, eu quero criar um laço de amizade com aquele cliente, né? Então, a gente conversa sobre outras coisas, não só sobre o negócio do carro. Então, a gente muitas vezes descontrai, falei com o Lucas, né, até no sábado, que eu vendi um carro na semana retrasada e a cliente chegou para mim e falou, disse que o primeiro carro eu vendi para eles, deu um problema, que é uma coisa que pode acontecer, tivemos que trocar o câmbio do carro, eles ficaram bem satisfeitos, tudo certo, trocamos o carro, beleza. Agora eles voltaram 2 anos depois e ela me falou, sentada na minha frente, a gente olha carro e a gente não sai daqui. Assistência técnica. Pós-vendas da é nossa empresa. importantíssimo, E tu né? fez também o relacionamento. pós-venda. É, isso aí. Eu atendo meu cliente em todos os momentos do negócio, né? Desde do primeiro momento que eu atendo ele, durante, na entrega, eu faço questão de participar. Às vezes estou de folga, estou de férias, na hora da entrega, que é o momento mais especial para o cliente, né? Ele está contando com aquele dia de pegar o carro novo, eu estou presente com ele. Deu um problema, ele me liga 10 horas da noite, cara, eu vou atender o cliente. Não Vou te fazer importa. uma pergunta difícil agora. A Neuza, o Giovanni, o Torben e você falaram muito de relacionamento. Show de bola, isso aí é nítido e claro. E esse é um perfil da nossa empresa, né, amor? Trabalhamos junto há quantos anos, né? A nossa empresa preza por relacionamento, por pós-venda, por acessórios. Só deixa eu fazer a pergunta para ele aqui. E um cliente que tu nunca viu na vida, amor? Essa é a pergunta. Essa é boa. Cliente entrou na loja, tu não sabe de onde veio, nunca ouviu falar no tal do Moura. Desenha um pouquinho pra gente, de forma sucinta, como é que é esse começo, como é que é essa primeira entrevista, como é que tu conquista o cliente, como é que tu traz pra frente esse Moura que os outros conhecem também. Eu acho que o cliente novo, né, que é o cliente aquele que a gente não conhece, eu tento me doar ao máximo naquele atendimento. Eu tenho que praticamente passar para ele que eu vou pegar ele no colo, entendeu? Eu quero que ele se sinta muito bem ali, eu quero que ele se sinta confortável. Eu tento muitas vezes não ser tão agressivo na questão da negociação, né? Tentar tirar informações dele da melhor forma possível, sem dar muita pressão. É claro que dependendo da situação do negócio, a gente vai direto ao ponto, mas eu tento atender ele da melhor forma possível. Porque aquele cliente novo, ele vai ter que ter uma boa impressão naquele primeiro atendimento, né? Então, a gente tem que ser sempre... Quando o cliente chegar, dar aquele sorriso, apertar a mão, trazer o cliente, seja bem-vindo. Então, a gente tem que tentar atender ele da melhor forma possível. É a forma que eu trabalho, né?
Então, tem muitos clientes que vão lá, não fecham no primeiro momento, mas se ele for bem atendido, ele vai voltar, ele vai se lembrar. Porque não é o preço, né? Eu acho que envolve muitas coisas num atendimento, né? Então, não é só o valor, não é só o produto. Eu acho que ele pode até achar alguma coisa mais barata na rua, mas se ele não for bem atendido, ele não vai voltar lá. E eu vi que às vezes eu recebo de ti alguma espécie de mensagem. Eu vejo que tu trabalha com algumas mensagens e nesse primeiro momento, quando tu não fecha, né? O que tu faria, né? Porque o cliente veio contigo, conversou, negociou, fez um test drive e tal, e vou dar uma pesquisada, né? Como é que tu conquista ele? Eu mando uma mensagem para ele posterior a isso, né? Agradecendo pela visita, me deixando à disposição ali para qualquer dúvida. Quando ele precisar alguma informação, eu vou estar sempre ali à disposição. Porque é aquela velha história, né? Às vezes o cliente ele não está naquele momento dele de compra, né? É que nem aquilo, não existe o lead frio. Existe o lead que não está no momento certo, né? Não, aquele cliente também ele tem o seu momento de compra. Daqui a pouco ele veio olhar o carro hoje, com planejamento de comprar lá no final do ano. Mas daqui a pouco ele compra antes, ou vai comprar depois, mas eu sei que ele vai voltar aqui. Ou pelo menos ele vai me consultar. Como é que tá os preços aí, como é que tá as condições, enfim. Então, isso é uma coisa que eu costumo praticar. E claro, além dos meus clientes, eu tenho bastante cliente novo que está retornando, que está no segundo carro, que está no terceiro carro. Então, isso é uma coisa que eu costumo praticar bastante. Beleza. Muito bom. Fala, chefe Torme, que eu te cortei ali, tá bem na hora da eu tava... Não, eu estou voltando um pouquinho no assunto, que a gente, além de vendedor, nós somos, eu, pelo menos, acho que todos aqui somos até um pós-vendas também, porque eu já cansei de socorrer pessoas aí que 11h30 da noite, lá de Getúlio Vargas, foram, eles tinham que comer pizza, vendiam mais C10, 11h30 da noite, eu fui lá, pedi guincho, abri a concessionária, emprestei um carro test drive para eles. Um dia de frio, um domingo de frio, um professor lá de faculdade bateu o carro, fui lá no domingo, 3h30 da tarde, não era neve, mas era um gelo. Fui lá, abri a concessionária, botei a caminhonete dele dentro. Então, isso aqui, essa notícia boa, ela corre também. Ela corre. Não é dizer, a notícia ruim corre muito rápido, mas a boa vai também, viu? Não, o cara fala esse cara, se alguém fala em comprar um Chevrolet, ele vai dizer, parou, é o Torme e não fala mais, não, exatamente. Tu não tem ideia do que eu tô falando. Nós né? temos um pouquinho de pós-vendas também, por isso que eu falei, acredito que todos os colegas também. Muito. O cliente se sente acolhido, né? Eu não deixo de atender o telefone, que o Moura falou, às 10 horas da noite, isso aqui. Eu posso não responder, porque não estou podendo no momento, mas eu respondo. Esse negócio, às 6 horas, eu não respondo mais, desligo o celular, pronto. Isso, não existe isso na minha cabeça. Eu acho que o vendedor, né, ele é 24 horas, né? Não sei. Claro que sem tirar do teu cômodo, né? Porque, claro. Mas são escolhas. Para vender acima da média, né? Tem que fazer alguns esforços. Isso aí. Né? Tu tem que saber balizar isso, né? Mas eu acho que tu não vai estar em casa e tu não vai estar todo aquele período ali atendendo um cliente. Eventualmente um cliente vai te chamar e tu tá plantando para colher, né? Então eu faço assim, né? Ô Tormen, te fazer uma pergunta que também foi bem legal. O nosso almoço foi muito descontraído ali, né? E tu trouxe uma questão da tua forma de trabalhar no dia a dia, que é muitas vezes botar o cliente aqui do teu lado, né? Abraçar o cliente e dizer o seguinte, cara, é eu e você e eu vou te ajudar a conquistar o teu carro. Conta pra gente um pouquinho dessa dinâmica, que é muito legal, achei bem interessante aí. Cada um tem um jeito e depende do cliente que chega na tua mesa, o que vem te visitar, tu vai ter que a empatia é tua para ver como é que eu estou sempre meio dando risada, eu sou meio brincalhão, às vezes falo besteira demais, mas que nem o Moura falou também, não é sempre falar só de automóvel. Às vezes eu deixo o cara entrar e dizer assim, mas e aí? Ele que vai entrar, entendeu? Sim, aí ver fala. Entendi. Então, tem muito disso aí e é que nem tu me pediu aí, o fechamento meu, o que é? Cara, o que está faltando? Depois de estar tudo assim, embora tem que estar bem alinhado o negócio já para te falar, porque aí o fechamento, o que está faltando para a gente fazer esse negócio? Aí eu quase vou no ouvido dele ali, entendeu? Para te dizer, pô,
se tu me der 5 a mais, 10 a mais ou a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou te ajudar a comprar o carro, entenda isso. O cliente arregala o olho já para ti, sabe? Tu passou a confiança para ele. Eu vou te ajudar a comprar o carro. Eu vou te ajudar a comprar o carro. Como eu te falei, essa pergunta não faz muito tempo que eu mudei para mim. Tá? Deve fazer uns 3, 4, 5 anos, sei lá. Mas é uma pergunta que se sinta, tipo assim, eu vou te ajudar a comprar o carro. Tu veio ali para comprar o carro, pô. Está faltando pouco, detalhezinho, 2, 3 mil. Às vezes o cara, meu... E muitas... Deixa eu só pegar o Torme aqui. Pegar não, devagar. Nesse momento... Pega aqui, cara, por favor. Nesse momento, Torme, eu captei um brilho aí. Nesse momento que tu tá te preparando para fazer essa pergunta, tu não fez ela, tu tá sentindo 2 ouvidos, uma boca, o cara tá falando, eu vi que tu... quem conhece o Torme, ele é um cara que ele escuta, tem uma escuta boa, né? É isso, né? A gente já conversa há bastante tempo, né? E aí, nesse momento, que é o ápice do teu trabalho, né? Que vai concluir com tá fechado, né, do cliente, mas qual é a sensação desse momento quando tu tá querendo ir lá no ouvido, assim, né, literalmente, né, querendo ir lá e diz, cara, não vai mudar nada, o que falta pra gente fechar? Qual é a sensação? Como é que tu tá nesse momento? A adrenalina mexe, né? Adrenalina. Eu sabia, Com certeza. cara, isso aí. Feliz por ti. Não, porque Arrepiei aqui, cara. É isso aí. Não, sabe que a gente tem que se vender junto. Eu me vendo meu nome, cara. Até vou te falar uma história depois aí que eu vou tirar fora dos microfones. Caramba! Tá bom. Bem tudo tranquilo. certo. Não, e outra coisa, um detalhe que eu me esqueci de falar antes. Eu posso não ter muita rede social para divulgar, mas os meus 8, 10 clientes, todo dia, aquela brincadeira no WhatsApp, e aí, o café tá pago, não precisa me esquecer. Sim. Eu mando todo dia. É isso aí. Ou ligo. Não liguei mais para ele. Eu tenho clientes do Mato Grosso, que são da região aí de Campinas, Jacutinga. Eles vêm comprar caminhonete comigo aqui em Erechim. Sim. Eles vêm comprar, não. Eles compram para vir buscar. E ô, Tormen, uma coisa que me parece, ao menos... Eu até parece que estou me gavando, eu não quero Não, isso. mas não é. Trabalho, não fica é trabalho, tranquilo, não é trabalho. Aqui a gente está só trabalho. dividindo o conhecimento, né? Uma coisa que tu falou e que me parece que tu começou a fazer essa abordagem com o cliente há pouco tempo, né? Tu começou a fazer e começou a perceber que funcionava, o cliente correspondia, né? Muitas vezes o vendedor, ele está num processo e o vendedor, quando ele não consegue performar por alguns dias, ele... vai murchando, né, André? Ele vai perdendo a confiança no negócio dele ou no carro que ele está tentando vender. Desculpe. E o que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes é que a nossa abordagem ela também precisa ser revisitada, né, André? A forma de tu levar para o cliente. Nem sempre, cara, eu estou fazendo isso, claro. Atendi X clientes, eu fiz tantos test drive, não fechei nenhum carro. Muitas vezes a gente precisa rever algumas coisas no nosso atendimento para conseguir performar. Parece que você faz isso, né? De mudar muitas vezes. Cara, isso não funcionou. Daqui a pouco eu tenho que mudar um pouquinho a minha forma de falar. Não sei se daqui a pouco a gente consegue falar um pouquinho a respeito disso, das estratégias do dia a dia e o que funciona e muitas vezes o que não funcionou, né? E a gente parou de fazer. Não é sempre que tu vai vender, né? Sim. Vai chegar aquele cliente lá que tu vai... tu nunca viu o cara, ele vai vir lá, ele vai querer olhar o carro, não vai falar... Tu quer escutar e não quer falar. Eu tive um exemplo agora de semana aí, final de semana, sexta-feira, sábado, não sei o quê, um colega meu estava atendendo, disse assim, eu fui atender, ele me cumprimentou, foram lá ver o carro, nada? O cara não falava, ele pegou, virou as costas e veio para cá, disse, deixa eles olhar, depois eles vêm pedir. Porque tem cliente que é difícil de lidar, né? Tem cliente, não adianta. E outra coisa... eu como vendedor, eu sempre digo, eu estou com 59 anos, eu me dou valor como vendedor, sabe? Sim. Claro. Tem cliente que eu demito. Tem que valorizar o tempo. Tem cliente que eu demito, gente. Estou falando para vocês. É isso. Tem que chegar Não precisa. Quer dizer, preciso. Mas tem coisa que... É isso aí. Mas, Moura, falando de... Já entrou aqui o assunto 2, 3, agora eu vou entrar nele. Rede social. Rede social. Eu sabia. Né? Moura... Para quem não sabe, né? Rafael Moura segue na rede social, ele que é um fenômeno, né? Fenômeno. E também
faz parte do teu mix de clientes também. Sim. Né? Tu não vive só disso. Né? Mas explica um pouquinho, Moura, em que momento que virou a tua chave, qual é o trabalho que tu faz, não só em Face, em Insta, em WhatsApp, em mensagens. Divide conosco um pouquinho, né, a composição disso no teu mix de vendas aí dos teus mais de 20 carros por mês. Olha, eu vou te dizer, Polidoro, que posso dizer que eu comecei a trabalhar mais a parte digital. Isso aí há muitos anos atrás, lá em 2012, por aí mais ou menos, no qual só existia o Bom Negócio LX. E eu fazia os anúncios gratuitos, vendendo seminovo. Internet, né? Por Sim, internet. botava lá, classificado. É isso aí. Eu tinha 4... Internet não, desculpa, computador, né? Eu tinha... Sim, na época o celular era isso aqui, né? Então, eu tinha 3, 4 contas ali no Bom Negócio, o LX, e anunciava carros seminovos e vendia. Sempre vendi muito. Sim. Depois eu fui passando aos pouquinhos, né? Cheguei no Facebook. Na época não tinha Facebook e tal, tinha só a minha esposa tinha Face, daí aquela coisa, né, da esposa, né, fulano e fulano, né? Usava o Facebook dela. E se vendia carro, tava valendo. Tava valendo. E aí comecei a utilizar, se for puxar no meu Facebook lá, 2017, por aí, 2016, que eu comecei a publicar mais, anunciava, postava as entregas, né? Que eu acho que a entrega, que nem o Giovanni falou ali, posta bastante entrega. A prova social, ela é bem importante, né? Para passar a credibilidade para aquele cliente novo, né? Que não conhece a gente, está procurando ali, que nem a gente tem as postagens lá todo domingo, né? Todo domingo. E olhar lá o cliente feliz, saindo com um carro novo. Isso é uma coisa importante, É né? quase uma indicação de um amigo, né? Isso. Opa, essa pessoa comprou, né? Isso aí. Porque antigamente eu só postava carro para vender. Sim. Vender. Só anúncio de venda. Só anúncio de venda. Eventualmente lá uma entrega ou outra, né? Ou algum outro vídeo, alguma outra coisa. Não, hoje, porque se tu entrar num perfil e tu vê ali um catálogo de venda, tu vai olhar 1, 2 e não vai olhar mais nada, né? Então, tipo, tu vê ali um vídeo de um lançamento, um carro legal, uma informação, né? Tipo, que nem informação de oficina, de manutenção, uma entrega. Então, fica intercalando aquilo ali. Isso, claro, eu fiz vários treinamentos, o Lucas sabe, né? Fiz vários treinamentos por minha conta própria, nada a ver com a empresa, né? Mas tentando entender um pouco mais como é que funcionava isso. Sim. Então, tipo, justamente aí fui aprendendo aos pouquinhos, botando a cara, perdendo um pouco da vergonha. Esses dias eu estava dando uma limpada no meu celular, porque trava, né? Sim. E aí começando a olhar uns vídeos antigos lá que eu fazia, né? Então, tipo... E isso tudo é um trabalho que a gente vem fazendo, legal, né? Então, tipo, eu ficava horas, às vezes, eu chegava em casa, porque durante o dia, no meu expediente, é muito difícil eu conseguir entrar numa rede social. Sim, não tem tempo. Não tem tempo. E uma coisa que nem o Tormen falou, eu não consigo atender porta. É muito difícil. Eu até conversei com o Lucas no sábado. Tipo, 70% dos meus atendimentos, das minhas vendas, é cliente de retorno, é cliente de indicação. E os outros 30% são clientes novos que eu atendo, né? Que é o porta, que é o lead, que eu recebo, que é o OmniChat. Se o menor volume é o cliente porta. Isso. Tu trabalha com o teu cliente de indicação e os digital. Meus clientes, né? Não, eu acho que uns 30% das minhas vendas é o cliente novo, tanto porta quanto lead também, né? Quanto o OmniChat. O meu OmniChat está sempre aberto lá, como tu sempre costuma falar, né? Às vezes, né? Nos bate-papo ali e tal. Então, tá sempre ligado. E às vezes eu vejo uma conversa ali, eu já vou, tento pegar, às vezes não dá tempo. Sim, mas é isso, né? É a constância ali, só que durante o dia a rede social, para mim, tá ficando um pouco para trás, né? Eu consigo mexer depois do horário. Não, e ô, Moura, até para quem o Moura trouxe uma fala aí, que é o OmniChat, né? Que é o nosso WhatsApp, tá? Isso é só uma linguagem interna nossa, mas é o WhatsApp da nossa empresa, isso. E o Moura, eu trato com ele há bastante tempo. Agora a gente até não tem conseguido falar tanto, né, Moura? Sim. Mas eu lembro que a gente falava sempre, direto, depois do horário de trabalho. Sim. Muito, né? E o Moura compartilhava comigo, cara, tô fazendo vídeo aqui, tô mostrando o nosso estoque, ou tô organizando o showroom. O Moura é um cara que ele faz além da venda, e todo o processo que tu falou, acho que foi no bloco anterior, né, André? Cara, de documentação, de F&I, de entrega. Como todos os vendedores fazem, Como todos os vendedores fazem, ele ajuda
e organiza, ele é muito metódico em relação a showroom, né? Ajusta muito showroom. Não sei se está fazendo foto ainda dos Não, carros usados, né? As fotos, quem faz hoje é o nosso preparador, que a gente tem lá, isso o aí. Alexandre, né? Mas a organização do showroom É a teu comigo. gosto. É a teu gosto. É, Mix de o cores, meu tudo alinhamento, arrumadinho. Isso aí. E ô, Moura, aí eu queria te perguntar o seguinte, pegando o gancho ainda de rede social, porque eu lembro que lá no começo, quando tu gravava, tu me dizia, cara, será que tá legal? Como é que tá isso? Porque a gente fica inseguro com a rede social, Sim. principalmente porque a gente, cara, de certa forma, tem receio de ser julgado pelas pessoas que vão olhar. E é muito ruim um profissional de venda hoje que ele não vende o seu trabalho. Todo mundo é vendedor, né? Eu vendo o meu trabalho, vendo quem eu sou, a minha pessoa. Se você, sei lá, tem um escritório muitas vezes de contabilidade, você precisa vender o seu trabalho, precisa ter consultoria. Se você é advogado, precisa vender o seu trabalho e assim por diante. Todo mundo é vendedor, né? Então, o que tu dá de conselho para quem ainda, por exemplo, não usa rede social? O Torme não usa rede social. Ok, o Torme até não precisa. Nem todo mundo tem 3.700 clientes na carteira, mas quem não tem, quer começar agora a vender. E a rede social, ela é uma porta importante, né? Para captação de novas oportunidades. Cara, o que tu dá de dica para o pessoal começar a trabalhar isso e fazer dela mais um canal de venda? Eu acho que, primeira coisa, tu tem que começar, né? Então, Começar. o fazer o vídeo, o gravar ali na frente da câmera ali é difícil, realmente, tu sente um pouco de vergonha no começo. Até a gente conversava muito sobre isso, mas eu acho que a importância de tu estar todos os dias ali, de tu estar todo dia colocar alguma coisa, tu tem que estar sempre online, né? Vamos dizer assim, né? Então, tu tem que manter aquele movimento constante, né? Então, tipo, a gente recebe material, né? Olha só, a empresa, ela nos dá a ferramenta para trabalhar, tanto no digital quanto lá dentro da loja, né? Então, tipo, a gente recebe material, então a gente, aí, nesse ponto, a gente já tem um material para divulgar, a empresa divulga ali para nós nos grupos, a gente é só pegar ali, botar lá no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, porque eu acho que é uma porta importante as pessoas saberem o que tu faz no teu ciclo de relacionamento, né, fora da empresa. Sim. Né? Então, é no futebol, é no churrasco, é um familiar, é um primo, é um amigo, é um vizinho, que seja. Eu acho que a gente precisa informar aquele outro ciclo de pessoas o que a gente faz. Daqui a pouco eles não estão diretamente ligados àquela pessoa. Minha rede social lá, eu só posto vídeo, música, não sei o quê, academia e tal. Mas e aí? Tem oferta de carro, daqui a pouco tem alguém pensando em trocar de carro, um amigo, um parente que falou no final de semana. Sabe por que eu te perguntei porta. isso, Maura? Porque eu não sou vendedor de carro, mas eu sempre posto, né, os materiais e agora comecei até a gravar mais no meu Instagram, fazer stories e tudo mais. E, cara, volta e meia, muitas vezes aquilo não está fazendo sentido para quem está olhando naquele momento, porque não está pensando em comprar um carro. Mas quantas vezes eu recebi, já te passei alguns clientes ou potenciais clientes, que do nada me chamaram, cara, eu lembro, tu trabalha lá na Chevrolet, né? Eu quero olhar um Onix. Então, muitas vezes, isso não é imediato, mas quando a pessoa pensou em comprar, ele vai lembrar, cara, aquela pessoa lá do meu Instagram, enfim, ela trabalha com carros e pode me ajudar A a comprar. importância da constância. Todo dia ali tu publica alguma coisa, não precisa contaminar também, né? Sim, Postar sim. 500 coisas lá. Mas eu acho que todos os dias é importante tu postar um stories ali na concessionária, um material ali de uma condição. Então, eu acho que a constância e tu tá sempre visível ali, né? Para esse público, eu acho que é importante, né? É que tu começou, né, Mona? Tu Começou. E aí, quando tu começou, naquele momento em diante, por mais longa que seja a maratona, né, dos 42 quilômetros, tu deu o primeiro passinho. E aquilo te trouxe essa experiência que tu tem hoje. Claro, tu pega um telefone hoje, tu organiza o salão, tu tem o hábito de vender 20 carros por mês, então tu pega um vendedor que tem média 7, 8 carros, independente se é da Esponqueado ou de outra loja, bota 20 carros por mês para um vendedor que vende 7, 8, vai dar problema, porque também há de haver uma construção para 8, para 9, para 10, para 12, para 13. Então estamos falando aqui com 4 vendedores que têm esse hábito porque não tem muito tempo de respirar.
Sim. É entrar na lógica, nem a gente brinca, né? Das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 é trabalhando. Né? É entra fazendo, é organizando, é documentação e tu vendeu ontem. Hoje o cliente já, ele mesmo te chama e já começa, como é que eu faço, quando é que tu entrega o carro, documentação, eu não sou casado, a minha mulher, eu preciso fazer união né? Tem toda... As pessoas não sabem que por trás, né, do aperto de mão, né, fechado o negócio, ali começa um processo longo de Detran, de acessórios. Então, assim, esse começar que em algum momento lá em 2012 tu fez, que ele sirva de exemplo, né, para qualquer idade, Tormen, Giovanni, Neuza e quem está nos olhando, e não é uma determinação, né, que se faça, mas é um ambiente hoje muito amigável, aonde as pessoas, né, olham lá o Moura que entregou, o Moura que vendeu, né? A empresa que patrocinou muitas vezes um evento, que estava junto na igreja, que estava numa feira, né? E que te viu no futebol. E isso também constrói, né? E temos aqui 4 exemplos bem distintos e de sucesso, né? Ninguém está aqui por sorte, né? Ninguém... Papai do céu não olhou só porque era tu, foi teu trabalho. É trabalho. É trabalho. Então, assim, eu quero só trazer isso, é muito... Parabéns, Moura, pela coragem, tem que ter coragem de botar a cara lá, né? O rostão na frente, né? E receber críticas, né? E essas críticas sempre nos fazem ser melhor, né, Moura? Com né? certeza. A crítica, quando vem... Até é ruim, mas às vezes a crítica... Cara, dá uma cuidadinha na voz, dá uma cuidadinha na camisa, dá uma cuidadinha no brilho do rosto, né? Essas coisas que... Não, é isso aí. E é legal. É legal porque tu vai pro próximo melhor, tu vai pro próximo... É chato, mas é bom. É chato, mas é bom. Mas bom porque tu vai... Mas tu sabe que... E às vezes a gente recebe não, a gente ouve muitas coisas, né? E às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Que muitas vezes a gente... Não é um mérito teu, né? Que tu, às vezes tu ganha alguma coisa ou que tu tem algum privilégio, né? E não existe isso. Com isso certeza. não existe privilégio. Não tem nenhum... chega aqui, toma aqui um clientinho para ti, vai lá, tá fechado esse negócio. Não, é batalhado, é suado, é uma venda que... Uma manhã na fábrica atendendo um cliente para fechar um Onix, 2, 3 horas de negociação ali, entendeu? E tudo é batalhado. E o resultado ele é muito gratificante, por isso que às vezes, né, eu sempre... Não tem colinha. Não tem colinha. Não tem colinha, é isso aí. Exatamente. Então, por isso que eu sou muito orgulhoso assim, e vibro bastante quando eu recebo um reconhecimento, um troféuzinho que seja lá de reconhecimento, porque, cara, é muito trabalho. É muito trabalho. E, tipo assim, eu não meço esforços para atingir isso, né? E tenho como um objetivo em busca do próximo, né? Então, manter aquilo ali e não... Terminou o mês... Dia 25. Acabou. Amanhã começa outro. Zerado. Só dá tempo de dormir, acordar e de novo. Chefe Lucas, eu vou fazer um resumo aqui desses 4. Eu tinha feito alguns aqui também, mas Não, mas o meu resumo é bem resumido. Vai. Eles escutam bastante os clientes, Lucas. Os 4, tá? E os 4 têm construção, né? Bastante tempo fazendo o que gostam. O Moura falou a primeira coisa, né? Ele falou em palavras, mas eu tenho certeza que, né, que a Neuza, o Giovanni, o Tormen e o Moura compactuam da mesma... Né, gostam do que fazem, né? Amam o que fazem, né? Constrói a sua história através do automóvel, né? Mas, com certeza, eu digo a vocês 4, no meu ponto de vista, e eu tenho um carinho especial por cada um de vocês 4, cada um com a sua história, eu tenho certeza que, mais do que tudo, vocês são muito bons com pessoas. E é o que a gente está precisando cada vez mais, né? O nosso mundo passou pelo que passou, principalmente de 2020 para cá. E a gente vive hoje, uma mudança muito grande, uma crise de rede social, né? de um monte de coisa que acontece. A gente acaba vendo muito mais, porque está tudo muito reportado de forma instantânea. Mas vocês 4, né, são extremamente talentosos, principalmente porque vocês sacam de pessoas, né, conhecem pessoas,
olham para as pessoas, ouvem as pessoas, né? Se colocam à disposição, se colocam como consultores, e eu tenho certeza que muitas vezes sentimentais, matrimoniais, familiares, além de veículo, porque com a quantidade de venda que vocês fazem, no mínimo, a gente tem uma conta, no mínimo, vocês atendem 3, 4 vezes mais pessoas do que vocês vendem. Então, para tu vender lá 20 carros, tu tem que falar com 60, 70, 80 pessoas. Estamos falando aí por dia 4, 5 pessoas que também fazem parte. Tu não atende um cliente por dia e vende um, tu atende 4, 5 e fica lá cotando o carro, fazendo financiamento e avaliando e vê taxa, vê se aprova banco, para um fechar, né? E os outros 4 continuam, e amanhã tem outros 4, e às vezes se misturam, e, né? Então, eu fico muito, muito feliz, Lucas, de ter esse corpo profissional que valorizam tanto as pessoas. Eu tenho certeza que os clientes do lado de lá, né, que estão vocês do lado da venda e o cliente do lado da compra, eu tenho certeza que eles estão olhando para 4 pessoas muito legais, que gostam de pessoas, e aí, com certeza, vocês vão continuar tendo sucesso. Esse é o meu resumaço aí desses malucos aí. Muito bom. Vai, Tormen, vai, Tormen. E a gente está sempre aprendendo também, viu, Isidoro? Não é que a gente sabe, a gente está todo dia aprendendo. Todo dia, né? Um dia de... A gente aprende, né? Todos os dias uma coisa nova. Eu acho que a importância de tu estar sempre se adaptando, se moldando, né? Com as novidades e com o mercado, né? A gente precisa ter essa evolução constante, né? Muito bom. Chegamos, então, ao final do programa. Eu anotei algumas considerações finais, alguns insights aqui que surgiram nessa nossa conversa, e eu vou só ler eles, e é rápido, bem rápido mesmo. Relacionamento é a chave, é o que me parece, né? O cliente, ele é o rei, a gente faz tudo para o nosso cliente, pega no colo, né, e faz, de fato, a coisa acontecer para ele. Encantar o cliente no primeiro contato, né, a primeira impressão é a que fica. O vendedor, ele tem que pensar no longo prazo, né, construir carteira, indicação, e uma coisa puxa a outra. E a coragem de dar o primeiro passo, seja lá para fazer a tua rede social, para trabalhar muitas vezes em algo que hoje, né, você fica inseguro em fazer, falar em público, enfim, melhorar as tuas capacidades técnicas. Ir para outro município, sair da loja e pegar um carro e andar 100, 120, 200 quilômetros, como tem colegas que fazem todos os dias. Todos os dias. Então, eu anotei esses insights e gostaria de agradecer a presença de todos. Em especial também ao André Spolidor, que topou estar conosco, e ele está sempre tentando se inovar, um cara cheio de energia, dá pressão, toma pressão e consegue conciliar muito bem essas partes. Assim como o Moura falou, eu amo o que eu faço, né? Então aí fica bem mais fácil. A jornada é dura para todo mundo, né? Para todo mundo. Então tem que se encaixar, isso a gente diz a todo mundo, né? Qual é o teu propósito, caramba, né? Onde é que tu quer chegar, né? O que tu quer fazer? Escolhe e vai dar certo. Quando tu gosta, vai dar certo. É isso aí. Então, chegamos ao fim do primeiro episódio aí do Spongcast. Teremos pelo menos aí um por mês para ser gravado. Agradeço aí a todos que acompanharam até o final. Um forte abraço e lembrem-se, a Sponkeado Chevrolet é a revenda que não perde negócio.